Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel Imortal. Capítulo 71 parece bastante simples. O ancião Qin tem um histórico bastante poderoso. Song Shi-ryu. As artes marciais mortais eram a base do cultivo de poderes divinos, mas a maioria das habilidades em artes marciais não podiam cultivar poderes divinos. Já era bastante raro o ancião Qin ter 3 habilidades que pudessem. Equivale a ter pelo menos 3 trunfos. Não é à toa que ele sobreviveu a vários ataques furtivos de Eiduzi e não foi morto. Depois de viver quase 100 anos, até um cachorro teria algum fundamento. O ancião Qin sorriu amargamente, mas comparado ao jovem mestre, ainda sou muito inferior. Não mereço tamanho elogio. Minha situação é bastante singular. Song Shi se virou e jogou a bolsa de armazenamento que pegou de Tong Gao para Big Smart. A bolsa de armazenamento de Eiduzi é o suficiente para mim. Isto é para você. Leve as pedras espirituais para dentro e veja se você pode comprar o nível mais baixo de habilidade da arte praina do elefante dragão. Obrigado, jovem mestre. Big Smart felizmente pegou. Uma bolsa de armazenamento era algo que ele sempre sonhou em ter. Ele não esperava poder tê-lo tão rapidamente. Passe para o lado e admire você mesmo. Vou começar a aprender habilidades de espada com o ancião Qin. Song Shi pegou a Gentleman Sword que estava com a ponta quebrada e começou oficialmente a aprender técnicas de espada. O ancião Qin pegou o manual da espada. Este é um estilo de movimento que você deve primeiro dominar. Depois de dominar sua forma e condensar seu espírito, você será capaz de alcançar a perfeição. O ancião Qin também sacou uma espada. Quando ele acenou, o fluxo de ar verde que estava escondido na espada foi liberado, causando enormes rajadas de vento. Os movimentos agudos da espada foram especialmente rápidos, transformando-a em um borrão no ar. A área dentro de um raio de 3 metros instantaneamente se transformou em uma enorme rajada de vento verde que criou uma espécie de barreira difícil de abordar. Através da exibição do ancião Qin da habilidade Gust Wind Sword, Song Shi entendeu que era capaz de fazer as pessoas se sentirem como se tivessem sido pegas por um vento violento. No entanto, o ancião Qin controlou seu poder a um ponto de extrema precisão e não afetou as plantas e edifícios próximos. Após sua exibição, o ancião Qin acariciou sua barba e disse com um sorriso: "Jovem mestre, você pode consultar o manual da espada." Song Shi rapidamente olhou para o manual da espada e começou a acenar com a espada do cavalheiro em sua mão. As chamas se espalharam e a luz escaldante da espada se transformou instantaneamente em uma rajada de vento que envolveu um raio de 30 pés, fazendo com que a barba do ancião Qin tremulasse. Os velhos olhos do último se arregalaram enquanto ele assistia em choque. Ele não apenas ficou chocado com o cultivo profundo de Song Shi, mas também com sua velocidade de aprendizado. Era realmente inacreditável que ele pudesse atingir esse nível apenas olhando uma vez. De longe, Mei Nian, que estava espiando, disse surpresa. Depois de cultivar com a senhorita Xuer por tanto tempo, ele ainda é tão enérgico. Seu fundamento é realmente muito profundo. A senhorita Xuer realmente pegou um tesouro desta vez. Seu físico não deve ser simples. Olhe atentamente. Sua pele brilha com a luz do tesouro e sua energia espiritual é terrivelmente pura. Isso não é algo que um cultivador comum de refinamento de Qi em estágio avançado pode ter. O diácono Albai, que estava ao lado dela, comentou solenemente. Só podemos culpar o grande império Qian por suprimir o mundo do cultivo por muito tempo. Muitos gênios do cultivo foram enterrados por seus caminhos. Ele deveria ser um deles. Mei Nian murmurou. Com a ajuda dele, a senhorita Xuer definitivamente vai voar alto. Nós dois também nos beneficiaremos muito. Espero que ele ajude a senhorita Xuer a melhorar obedientemente, em vez de ter ambições selvagens. O diácono Albai franziu a testa. Eu não acho. Esse garoto ainda nem atingiu a idade adulta. Ele não deveria ter experimentado nada que o tornasse intrigante ou implacável ainda. Mei Nian não concordou. Isso não é necessariamente verdade. Só pelo fato de ele ser filho de uma concubina da família Song e ser odiado desde jovem, sua educação definitivamente não foi simples. Enquanto os dois discutiam, o quintal estava uma bagunça. A força masculina tornou o Gust Wind causado pela aura da espada da Gentleman Sword ainda mais poderoso. Deixou finas marcas de espada nas rochas próximas e formou marcas carbonizadas na madeira. Isso também mostrou que a técnica de espada de Song Shi não era tão requintada quanto a do ancião Qin. Depois que Song Shi terminou de usá-lo, o Elder Qin ficou surpreso por um momento antes de dizer: "Você aprendeu assim? Jovem mestre, você tem certeza de que esta é a primeira vez que aprende técnicas de espada?" "É a minha primeira vez. Parece bem simples." Song Shi sorriu. "Eu me pergunto se minha velocidade está dentro do padrão?" O ancião Qin não sabia o que dizer. Se esse era apenas o padrão, qual era o sentido dele cultivar por meio ano para atingir esse nível? Ele era apenas um idiota? Haha, ancião Qin, você não precisa se surpreender. O jovem mestre é talentoso e inteligente. Ele aprende muito rápido. Big Smart ficou muito feliz em ver a expressão do Elder Qin porque ele era o mesmo naquela época. No entanto, desta vez, a velocidade de aprendizado do jovem mestre melhorou claramente. Bem, tudo bem, o jovem mestre não é uma pessoa comum. Ele é um gênio das artes marciais. O ancião Qin suspirou e acenou com a espada em sua mão novamente. Ele pulou e apunhalou o céu. Um círculo de rajada de vento forte e brilhante foi liberado e o Qi espiritual do céu e da terra foi acionado. A rajada de vento expandiu para 30 pés de largura, deixando para trás o caos no fluxo de ar.
Este é o último movimento no estilo de movimento para a habilidade. Ele se concentra no decreto divino e usa a vontade de alguém para mobilizar o Ki espiritual do céu e da terra para lançar um ataque violento. Ancião Ki introduzido. Song-Shi deu uma chance. Ele não teve sucesso desta vez, mas o Ki espiritual do céu e da terra ainda foi acionado. No entanto, como o Ki espiritual não foi integrado à técnica da espada, o poder distribuído foi bastante reduzido. Ele continuou tentando e, após 10 tentativas, finalmente conseguiu mobilizar o poder do céu e da terra. No entanto, ainda estava um pouco aquém da verdadeira perfeição. O Elder King agora sentia cada vez mais que a capacidade de Song-Shi de quebrar limites era ilimitada. Querendo passar todos os seus trunfos para Song-Shi, ele disse: esta habilidade da espada do vento vem da mesma técnica que a técnica do sabre da tempestade em que sou melhor. O jovem mestre também pode aprender, se quiser. Se você pode fundir ambos em um Storm Strike, seu poder pode atingir o 2º grau, que é o próximo grau superior. Sim, claro que vou aprender. Song-Shi assentiu. Além do fato de que era bom possuir um arsenal de habilidades, ele também receberia uma recompensa por cada arte marcial que aprendesse. Mas já aprendi o suficiente por hoje. Vou cultivar a técnica do sabre da tempestade depois de dominar completamente a espada do vento de rajada. Song-Shi se virou e gritou: Mei-Nian, traga algo para comermos. Mei-Nian saiu com um sorriso: eu já organizei isso. Desta vez, é a carne de besta cruel que o jovem mestre solicitou especialmente. Big Smart, dê a Mei-Nian o dinheiro da comida para o próximo mês. Song-Shi disse corajosamente. Com uma soma de pedras espirituais que ele coletou desta vez, ele não estava sem dinheiro por enquanto. Jovem mestre, a senhorita Shuer já instruiu que a partir de agora tudo que você comer, vestir e usar será dela. Não há mais necessidade de pagar. Mei-Nian acenou com a mão. Isso não significa que estou sendo mantido como um animal de estimação agora? Song-Shi balançou a cabeça. Como posso fazer isso? Não é como se eu não tivesse dinheiro. Jovem mestre, você e Shuer são companheiros do Dão. O que é dela não é seu. Além disso, não custa muito fornecer-lhe comida ou roupas, mesmo se você comer carne de feras cruéis. Mei-Nian o confortou. Não há necessidade de pagar. Venha saborear as delícias. Tudo bem, eu vou aceitar relutantemente então. Ancião Qin, venha você também. Song-Shi não insistiu mais e trouxe os 2 especialistas do Conat para comer. Embora a carne da besta viciosa fosse semelhante à carne comum, parecia mais gordo e tinha um sabor mais delicioso. Também foi mastigável e satisfez o apetite dos 3 artistas marciais Conat. Depois de comer e beber o suficiente, Song-Shi não perdeu tempo e imediatamente foi cultivar. Em sua opinião, feitiços e poderes divinos eram apenas habilidades para combater os inimigos. O cultivo era o fundamento de extrema necessidade. Quando ele estava prestes a se sentar em um balde de água e começar a cultivar, todo o seu corpo ficou vermelho. O Ki espiritual do céu e da terra surgiu nele loucamente, e ele se sentiu completamente diferente de quando cultivou anteriormente. A raiz espiritual de alto grau não apenas o ajudou a absorver mais Ki espiritual, mas também tornou a verdadeira energia condensada mais pura. A qualidade da verdadeira energia em seus 4 pontos de acupuntura aumentou. Além disso, seu físico poderoso poderia acomodar mais Ki espiritual surgindo, portanto, sua velocidade de refinamento aumentou bastante. Depois de cultivar por meio-dia, seu cultivo atingiu diretamente o 8º nível, muito mais rápido do que ele esperava. Mesmo os cultivadores do estabelecimento da fundação podem não ser capazes de cultivar um corpo do Dharma. É apenas um desperdício do meu talento usá-lo para que refine mente. Depois de prever corretamente o motivo pelo qual ele rompeu tão rapidamente, Song-Shi estimou que não seria difícil para ele atingir o 9º nível de refinamento de Ki em alguns dias. Song-Shi circulou todas as técnicas de cultivo que possuía. Em menos de meio-dia, ele teve que encher 10 vezes a água do poço. Quanto mais ele cultivava, mais calor ele gerava. Pensando na frieza e gentileza que Liu Rushui trouxe para ele, Song-Shi não pôde deixar de se levantar e correr para fora do quarto de Liu Rushui. Shuer, você terminou de cultivar? Song-Shi perguntou. Acabei de terminar, estou tomando banho agora. A voz fria de Shuer soou. Por outro lado, no mundo real lá fora, Silken City tornou-se ainda mais caótica. A praga havia saído completamente do controle e o governo não conseguia nem cuidar de si mesmo. Todos corriam perigo e a vida dos plebeus e camponeses tornava-se cada vez mais difícil. Capítulo 72. O cultivo não é cansativo quando em um par. Apenas lugares com origens poderosas como Nilmu Bordel poderiam manter uma aparência de paz. Era como um mundo diferente aqui do mundo caótico lá fora. No quarto de Liu Rushui, todo o rosto dela estava rosado. Energia espiritual fria circulou ao redor de seu corpo. Depois de condensar, transformou-se em uma lua crescente que lentamente subia e parava diante de seu rosto impecável. A luz branca brilhante e radiada era tão pura e fria quanto o luar. Isso era muito raro para pessoas com raízes espirituais de gelo. Esse tipo de raiz espiritual geralmente emitia ar frio, como gelo. No entanto, seu poder espiritual era yin e yang. Sua energia espiritual era como o luar, fazendo-a parecer fria e nobre, como uma fada cultivando no Palácio Guangan. Song-Shi olhou para Liu Rushui, que parecia uma escultura de jade impecável. Ele sentiu que Liu Rushui era como uma obra de arte. Ele não pôde deixar de olhar para ela e não suportou quebrar o silêncio que o cercava.
Depois que a lua crescente flutuou, a aura de Liu Rushui subiu repentinamente. Um círculo de vento frio se espalhou e seu cabelo preto esvoaçou ao vento. Ela parecia ainda mais extraordinária, como se estivesse prestes a voar para o céu. Parabéns, você está no 7º nível de refinamento de Qi. Além disso, sua energia espiritual é tão pura. É provavelmente comparável ao 9º nível de refinamento de Qi. Song Shi voltou a si e disse com um sorriso. A vermelhidão no rosto de Liu Rushui ficou branca. Seus longos cílios tremularam e ela abriu os olhos. Seus olhos eram como a lua brilhante. Conforme a luz branca desaparecia, ela revelou uma expressão feliz. Sem o jovem mestre me ajudando a cultivar, Xue'er provavelmente precisará de pelo menos 1 ano ou 2 para alcançar esta etapa. Sua voz era fria e gentil. Ela se levantou e gentilmente saltou para fora. Como uma fada correndo em direção à lua, ela pousou levemente nos braços de Song Shi. Deitado no peito de Song Shi, Liu Rushui ouviu os batimentos cardíacos de Song Shi e comentou: o cultivo do jovem mestre é tão forte. Mesmo que Xue'er tenha atingido o estágio final do refinamento de Qi, ainda sinto que o jovem mestre é como um sol. Eu sou o sol e você é a lua. Isso não é perfeito para você cultivar a arte do brilho do sol e da lua do Yao Moon Palace? Song Shi beijou Liu Rushui e acariciou seus cabelos macios. Apenas os discípulos internos da seita são qualificados para cultivar essa habilidade. No entanto, Xue'er trabalhará duro e se tornará um discípulo interno da seita o mais rápido possível. Liu Rushui sorriu e disse sedutoramente: de agora em diante, podemos usar o mesmo método de cultivo. Você não precisa mais desperdiçar sua energia comigo. Qual é a diferença? Song Shi estava interessado. Quando cultivamos a mesma técnica de cultivo, não apenas podemos cultivar juntos, mas o fogo no corpo do jovem mestre e o ar frio em meu corpo se combinam constantemente. Pode resolver a falha do físico de Xue'er ser muito frio e a força do jovem mestre ser muito masculina. Liu Rushui corou e disse: este resultado é mais difícil de obter em outros métodos de cultivo. Agora que você mencionou, fiquei extremamente interessado. Os olhos de Song Shi se iluminaram. Sua maior dor de cabeça agora era que o poder em seu corpo era muito masculino quando ele praticava técnicas de cultivo. Ele teve que contar com a água para se refrescar ou pedir a Liu Rushui para ajudá-lo. Agora que os dois podiam cultivar juntos, basicamente não havia problema com seu cultivo por enquanto. Venha, vamos tentar. Song Shi estava de bom humor. Ele carregou Liu Rushui e pulou na cama. Esta técnica secreta é chamada de técnica secreta do Yin Yang. É assim que você o cultiva. Liu Rushui encostou-se ao ouvido de Song Shi e sussurrou o método de cultivo para ele. Depois de memorizá-lo, os dois sentaram-se frente a frente e circularam seus métodos de cultivo ao mesmo tempo. Todo o corpo de Liu Rushui brilhou intensamente e uma aura fria encheu o ar. Uma lua crescente apareceu e sob a luz deslumbrante, ela se transformou em uma figura de jade. Mas no momento seguinte, o luar foi coberto por chamas abrasadoras. Uma bola de fogo que se assemelhava ao sol apareceu no abdômen e nas mãos de Song Shi. Era muito mais dominador do que a força da lua crescente. Não apenas havia essas 4 fontes de energia espiritual, mas também uma fraca bola de fogo no centro do pé direito de Song Shi. No entanto, não havia sido completamente iluminado. Isso porque Song Shi não abriu completamente os pontos de acupuntura aqui. Liu Rushui arregalou os olhos e disse atordoada: jovem mestre, sua técnica de cultivo parece tão poderosa. Isso é da técnica de refinamento Yang que eu dei a você? Eu também estou cultivando seu método de cultivo. No momento, aquele que está causando o fenômeno dos 4 sóis é um método de cultivo de artes marciais. É bastante mediano em potência. Song Shi disse humildemente. Jovem mestre, você deve estar brincando. Técnicas normais de cultivo de artes marciais não podem cultivar tais fenômenos. Liu Rushui foi esperto e não perguntou mais nada. Ela sorriu e disse: jovem mestre, está prestes a começar. Use a técnica de cultivo Yang. Esta técnica de cultivo é um conjunto complementar com a habilidade de convite à lua. Pode funcionar perfeitamente com a técnica secreta do Yin Yang. Tudo bem, então usarei a rota de circulação da técnica de refinamento Yang para me conectar com você. Song Shi assentiu. Oh, jovem mestre, seu nível de cultivo é muito maior que o meu. Você tem que controlar sua força. Meu nível de cultivo é baixo e não consigo suportar muito poder. Liu Rushui sorriu de brincadeira. Sim, eu conheço meus limites. Com o pensamento de Song Shi, ele circulou a técnica de refinamento Yang. Uma parte de seu poder foi transferida para Liu Rushui através dos meridianos correspondentes. A última também liberou seu poder espiritual e lentamente o transferiu para Song Shi. De repente, o rosto de Liu Rushui brilhou e emitiu uma pálida luz vermelha. Ela parecia ainda mais radiante e bonita. O luar frio também apareceu no corpo de Song Shi e o poder de seu Yang extremo tornou-se mais suave. Entre os dois, a luz vermelha e branca circulava e ecoava de acordo com a mesma flutuação, secretamente em conformidade com o Yin Yang Dão do céu e da terra. Os dois tremeram. Uma força poderosa surgiu em suas mentes, fazendo-os perder o controle de sua força. Felizmente, Song Shi, que tinha um senso espiritual mais forte, reagiu imediatamente. Ele gritou para o atordoado Liu Rushui: tenha cuidado, não se distraia. Ainda estamos cultivando. Ele não tinha medo de perder o controle de sua força ou pior, que deviatiam. Mas Liu Rushui não podia permitir esses deslizes. O corpo de Liu Rushui tremeu e ela recuperou alguma clareza. Ela disse com medo: Xue'er foi descuidado.
Este método de cultivo é realmente muito especial. É muito mais rápido do que cultivar sozinho. Song Shi suspirou de espanto. Este método foi realmente capaz de resolver as deficiências de sua técnica de cultivo. Quando ele cultivava sozinho, o extremo poder Yang em seu corpo era muito forte. Ele não poderia circulá-lo muito rapidamente ou seu corpo não seria capaz de resistir. Isso não apenas foi perfeitamente resolvido por meio desse método de cultivo duplo, mas ele também pode cultivar mais rápido. Depois de experimentar isso, ele começou a sentir desdém por cultivar sozinho. À medida que o poder circulava, os dois se tornaram mais proficientes no cultivo da técnica secreta Yin-Yang e um enorme diagrama Yin-Yang entre os dois foi formado. A luz vermelha e branca fez toda a sala brilhar. De repente, ambos puderam absorver o Qi espiritual do céu e da terra. O efeito dos dois foi muito maior do que se Song Shi cultivasse o dobro do tempo que estava fazendo agora. Enquanto eles cultivavam, uma grande quantidade de Qi espiritual surgiu. A velocidade de cultivo da dupla era muito mais rápida que o normal. Quanto mais Song Shi cultivava, mais chocado ele ficava. Ele entendeu aproximadamente o princípio desta técnica de cultivo. Foi uma circulação externa extra que aconteceu fora das duas técnicas de cultivo, formando uma nova técnica de cultivo. A pessoa que criou essas técnicas de cultivo deve ter sido extremamente talentosa. Como ele conseguiu pensar nisso? Como esperado, não é tão cansativo cultivar como um homem com uma mulher. Ele pensou alegremente enquanto cruzava as mãos com Liu Hushui e entrava no próximo estágio de cultivo. Zumbido, zumbido. O vazio tremeu e a imagem em Yang original se transformou em uma bola de luz que envolveu os dois, causando um fenômeno ainda mais chocante. Com a ajuda de Liu Hushui, o nível de cultivo de Song Shi aumentou muito mais rápido. Não muito tempo depois, com o estrondo, o novo núcleo de energia em seu pé direito foi rompido pela verdadeira energia em todo o seu corpo. Ele abriu com sucesso o ponto de acupuntura e seu cultivo em artes marciais avançou mais um passo. Capítulo 73 – Visualização da Grande Lua. O quinto ponto de acupuntura da técnica divina dos 9 Yang foi aberto. A verdadeira energia surgiu nele e se transformou no núcleo de energia da quinta bola de fogo. A quantidade total de sua True Energy atingiu 5 vezes a do mesmo nível, tornando-se mais densa e pura. Depois de abrir o quinto ponto de acupuntura, a técnica divina dos 9 Yang atingiu o estágio intermediário do segundo nível. Antes do reino, era equivalente ao estágio intermediário do reino Konati ou ao 8º nível do refinamento de Qi. No entanto, sua verdadeira força de combate era definitivamente comparável ao estágio aperfeiçoado do reino Konati ou ao 10º nível de Qi refinemente. Especialmente porque Song Shi já possuía o Vajra Dharma Bori. Ele estava se aproximando do nível de um cultivador do estabelecimento da Fundação Transcendente. Song Shi fez avanços tanto para a técnica de refinamento Yang quanto para a técnica divina dos 9 Yang. Um poder ainda mais quente queimou em seu corpo, fazendo Liu Hushui suar. Jovem mestre, eu me sinto péssimo. Seu poder é muito dominador. Liu Hushui franziu a testa e sua pele de repente ficou vermelha quando ela revelou uma expressão de dor. Acabei de passar. Desculpe, eu não percebi. Song Shi rapidamente restringiu sua True Energy aumentada e começou a manter apenas metade da True Energy de seu Dantian enquanto continuava o cultivo duplo com Liu Hushui. Só então a pele do último voltou à sua cor rosada normal. Você ainda não consegue acompanhar meu ritmo. Ele suspirou em seu coração. Agora que sua força havia surgido, ele precisava de pelo menos 5 pessoas que tivessem uma composição como Liu Hushui para manter o equilíbrio Yin-Yang em seu corpo. Liu Hushui rapidamente retraiu o poder em seu corpo e sentiu que estava prestes a passar para o 8º nível em breve. Ela sorriu docemente. Eu só cultivei por 3 dias e Shue'er está prestes a romper novamente. Minha velocidade é quase 10 vezes mais rápida do que antes. Sim, minha velocidade de cultivo também quase dobrou. Song Shi assentiu. Liu Hushui disse envergonhado, Shue'er ainda é um fardo para o jovem mestre. Se o nível de cultivo de Shue'er aumentasse em 2 níveis, o jovem mestre seria capaz de circular seu poder com toda a sua força. Está bem. Afinal, sou um gênio por ser capaz de me tornar tão poderoso, apesar de cultivar por apenas um tempo. Song Shi se elogiou descaradamente. Isso é tudo por hoje. Vou aprender minhas artes marciais. Ao contrário de Liu Hushui, que era um cultivador imortal e apenas cultivava poderes divinos, o que ele estava fazendo era muito diferente. Jovem mestre, a situação de Shue'er já foi conhecida pelos anciãos internos da seita. Alguém virá para inspecioná-la em breve. Devem chegar amanhã. Jovem mestre, você e Shue'er os receberão juntos, certo? Liu Hushui trouxe um assunto importante. Se eu estiver livre, podemos ir juntos. O pessoal da divisão de caçadores de demônios entrou em contato comigo ontem. Song Shi sentiu que seria usado como bucha de canhão pelos Demon Slayers novamente. Isto foi uma coisa boa. Jovem mestre, tenha cuidado. O mundo lá fora mudou muito. Liu Hushui se levantou e ajudou Song Shi a se vestir, agindo como se ela fosse sua esposa. Isso chamou a atenção de Song Shi. Ele obedientemente deixou Liu Hushui arrumar suas roupas e sorriu. Não se preocupe. Eu tenho maneiras de me proteger. Sim. Liu Hushui pensou que Song Shi estava falando sobre tesouros especiais do Dharma, como discos de matriz. Song Shi deu um beijo de despedida em Liu Hushui, saiu da sala e desceu as escadas para o quintal. Pensando que poderia começar uma nova rodada de cortejar a morte, ele verificou a interface do sistema atual enquanto caminhava. Raça, humana. Espírito, 2. Físico, 7. Compreensão,
Talento, raiz do espírito do fogo de grau supremo, raiz do espírito dourado de grau supremo, iluminação do coração Dão, corpo do Dharma diamante de grau baixo, habilidade, palma de areia de ferro, perfeição, técnica prajna, perfeição, técnica de refinamento yang, 8º nível, mão livre, perfeição, passo da imagem fantasma, perfeição, técnica divina dos 9 yang, estágio intermediário do 2º nível, formação de matriz, iniciante 24, bola de fogo, perfeição, espada de vento de rajada, grande maestria, sabre da tempestade, grande maestria, técnica secreta Yin Yang, realização menor, energia, nova energia Yang verdadeira 587, pontos de atributo liberdade 1, possibilidade de loteria, meu Dharma Bore é muito forte. Meu físico atingiu diretamente 7 a 8 vezes o de pessoas comuns do mesmo nível. Song-Chi pensou consigo mesmo que não era ruim ter um físico de 90 pontos no 8º nível do refinamento de Qi ou no estágio intermediário do reino Konat, porque esse físico seria basicamente capaz de cultivar um corpo de tesouro. Como resultado, seu físico era muito superior ao seu espírito, especialmente depois de ter devorado a alma de Eiduzi. Ele sentiu que seu corpo não era tão ágil quanto antes e o software poderia suportar adequadamente o hardware. Minha compreensão é suficiente para aprender as coisas rapidamente nesta fase. Em vez disso, usarei as estatísticas gratuitas para aumentar meu espírito. Song-Chi imediatamente gastou seus pontos de atributo liberdade. Suas estatísticas de espírito aumentaram imediatamente de 214 para 332 pontos, tornando-se quase metade de suas estatísticas físicas. Ele imediatamente sentiu que seu corpo havia se tornado mais ágil. Não havia mais muito incômodo, mas ele ainda estava um pouco aquém de ser capaz de controlar seus movimentos para serem precisos e rápidos. Um desenvolvimento equilibrado é a chave. O olhar de Song-Chi pousou no sorteio. Durante este período de tempo, ele aperfeiçoou a mão livre, os passos da imagem fantasma e a técnica da bola de fogo e conseguiu obter 3 chances de sorteio. Juntamente com as recompensas por matar Eiduzi e o Iron Skinned Gu Corpse, ele acumulou um total de 5 chances de sorte. O que o surpreendeu foi que sua Gusto Wind Sword e Storm Saber foram considerados imperfeitos, apesar de sua poderosa compreensão. Eles ainda estavam faltando alguma coisa. O ancião Qin disse que carecia de um decreto divino e precisava que Song-Chi o compreendesse. Portanto, ele só poderia tentar compreender o decreto celestial sozinho no futuro. No entanto, 5 chances de loteria eram suficientes para ele atualmente. Após alguma consideração, ele decidiu empatar 5 vezes consecutivas. Jin, parabéns por obter o talismã da invisibilidade. Jin, parabéns por desenhar o método de visualização da Grande Lua. Jin, parabéns por desenhar 100 pedras espirituais de baixo grau. Jin, parabéns por obter uma pérola de prevenção de venenos. Jin, parabéns por obter um artefato voador do Dharma, Cloud Breaking Bolt. Song-Chi sorriu de satisfação e alegria ao ouvir a série de notificações. Quem poderia resistir ao prazer viciante de 5 empates consecutivos? Ele verificou o que havia tirado. Além do talismã da invisibilidade, cujo uso ele conhecia, o resto eram prêmios desconhecidos. Olhando para 100 pedras espirituais, ele franziu os lábios. Ele não esperava ser capaz de extrair Spirit Stones. Os artefatos Dharma voadores e o diagrama do método de visualização da Grande Lua parecem muito bons. Não preciso da pérola de prevenção de venenos. Só pode ser usado por outros. Song-Chi olhou para os 3 itens com interesse. Pérola de prevenção de venenos, um artefato Dharma especial de grau médio que pode resistir à maioria dos gases venenosos e deter venenos. É eficaz contra venenos abaixo do reino Golden Core. Cloud Breaking Bolt, artefatos Dharma voadores de alto nível. Ele pode romper as nuvens e voar. Sua velocidade é comparável a um cultivador normal Gold Core. Método de visualização da Grande Lua. Método de visualização do espírito que pode condensar a alma e fortalecer o espírito. É adequado para o estabelecimento da fundação da alma antes de condensar a alma da essência. Os olhos de Song-Chi brilharam quando ele viu a introdução do método de visualização da Grande Lua. Esta foi realmente uma recompensa gratuita trocada por não fazer nada do sistema no momento certo. Assim como ele sentiu que sua força espiritual estava um pouco atrás de seu físico, ele conseguiu desenhar um método de cultivo do espírito. Todas as minhas técnicas de cultivo são extremamente yang e firmes, mas a técnica de cultivo desta alma está relacionada com a Grande Lua. Não deve haver nenhum problema em cultivá-lo, certo? Song-Chi absorveu imediatamente o conteúdo do método de visualização da Grande Lua do diagrama. Depois de entender a situação, ele rapidamente relaxou. A alma era Yin para começar, portanto, esse método de visualização era muito adequado. Além disso, poderia ajudá-lo a controlar melhor seu físico masculino e a verdadeira energia dos 9 Yang. Esse método de visualização realmente precisa ser cultivado em direção à Lua e absorver o poder da Lua para condensar uma alma. Por que isso parece ser um método de cultivo praticado por demônios? A expressão de Song-Chi era estranha enquanto ele lia a parte final da introdução do método de visualização. Essa habilidade parecia adequada para o cultivo entre os demônios. Bom Deus, demônios e fantasmas foram mencionados para serem capazes de cultivar essa habilidade, mas não houve menção de humanos cultivando-a. Quem se importa? Não disse que os humanos não podem cultivá-la. Ele começou a multitarefa quando começou a estudar esse método de visualização em sua mente enquanto ia para o quintal e se preparava para deixar o Elder Qin ensiná-lo o último poder divino. Depois de esperar um pouco, o Elder Qin não apareceu. Big Smart saiu correndo e disse com uma leve hesitação. O jovem mestre, o ancião Qin e o velho mestre saíram. Parece que eles foram ver o terceiro jovem mestre. Terceiro irmão?
Song-Shi franziu a testa. Esse cara ainda está vivo? Achei que Eiduzinho o tivesse matado. Capítulo 74. Traga-me para a Corte da Morte. Big Smart não disse nada. Não era apropriado para ele fazer qualquer comentário sobre isso. Já que o ancião Qin não está por perto, vamos cultivar separadamente. Song-Shi não estava interessado em interferir nos assuntos do terceiro irmão. Jovem mestre, através das conexões do ancião Qin, comprei o primeiro capítulo da técnica do elefante dragão atualizado da Praia na Arte na pequena feira de negócios ontem. Quer dar uma olhada? Big Smart perguntou. Ele sabia que Song-Shi estava cultivando muitas artes marciais ao mesmo tempo e a arte prajna era uma delas. Por que não? Deixe-me ver. Song-Shi assentiu. A técnica do elefante dragão pode se fundir diretamente com a técnica atual. Isso seria benéfico para o cultivo de seu corpo físico. Big Smart pegou o manual secreto e o entregou a Song-Shi. Ele murmurou. Esta técnica de cultivo é muito cara. Custou-me 60 pedras espirituais. Song-Shi abriu e navegou rapidamente por ele. Sua poderosa compreensão e espírito permitiram que ele se lembrasse de tudo. Ele memorizou tudo depois de ler apenas uma vez. Existe apenas um capítulo? Ele percebeu que este manual secreto registrava o cultivo da força do elefante. Foi dividido em 3 níveis e teria atingido a conclusão depois que o cultivador cultivou a força dos 9 elefantes. Assim como o capítulo da força do elefante, a segunda parte do capítulo da força do dragão corresponde ao reino do Rei Núcleo Dourado. Não preciso disso por enquanto e não posso pagar. Big Smart sorriu sem jeito. É sobre isso. Vou comprá-lo mais tarde quando tiver o dinheiro. Song-Shi devolveu o manual para Big Smart e começou a cultivar o método de visualização da Grande Lua. Sétimo irmão. Uma garota com um pano branco enrolado no braço saiu de uma sala no quintal e chamou Song-Shi timidamente. O que há de errado, Beibei? Song-Shi se aproximou e tocou a cabeça da garota. Ainda dói? Não dói. Beibei só queria ligar para você, sétimo irmão, disse Song-Bei. Afinal, essa garota ainda era uma criança. Agora que sua mãe havia falecido, além de alguns de seus parentes, não havia ninguém para falar com ela. Song-Shi suspirou. Você pode me ligar quando quiser. Song-Bei realmente queria que Song-Shi brincasse com ela, mas ela era muito sensata e sabia que seu sétimo irmão estava muito ocupado, então ela não disse nada. Onde está sua segunda irmã? Song-Shi percebeu que não via aquela mulher chata desde que veio para o bordel Lua Nova. A irmã se trancava em seu quarto todos os dias para praticar artes marciais. Ela também não falou com Beibei. Bebe tinha um olhar desamparado em seu rosto. Oh, ela deve ter sido provocada e está cultivando em reclusão. Song-Shi riu e instruiu. Big Smart, arranje um professor para Beibei e uma criada para cuidar dela. Ok. Big Smart respondeu habitualmente. Song-Shi pensou por um momento e acrescentou. Se o Elder Qin voltar, pergunte a ele se ele tem alguma arte marcial adequada para as meninas aprenderem. Deixe Beibei aprender. Ela não precisa se tornar uma especialista. Neste mundo caótico, é melhor ter mais artes marciais do que não ter nenhuma. Com isso, ele saiu. Depois de voltar para seu quarto, Song-Shi fechou os olhos e uma enorme estrela apareceu em sua mente. Esta estrela era como a lua, mas era muito maior do que a lua. Era a estrela lunar pré-histórica, e sua luz brilhante emitia uma aura majestosa. A aura da estrela era fria, fazendo com que o mundo espiritual ficasse extremamente quieto, fazendo com que a mente se acalmasse. Sob a luz do luar, a alma de Song-Shi apareceu. Ele se sentou de pernas cruzadas em seu mundo espiritual e se banhou na luz. A névoa se acumulava constantemente na estrela lunar, permitindo que sua alma se condensasse gradualmente. O espírito era sua alma. Se sua alma estava se tornando mais forte, isso significava que suas estatísticas espirituais estavam aumentando. Song-Shi sentiu isso e percebeu que a névoa em seu mundo espiritual vinha da transformação de seu corpo. Sob o método de visualização da Grande Lua, uma porção do Qi da essência e da verdadeira energia em seu corpo desapareceu, transformando-se nesta névoa do espírito. Em outras palavras, a verdadeira energia e o Qi da essência eram matérias-primas para condensar a essência do espírito. No entanto, a taxa de conversão foi muito pequena. Se o Qi da essência fosse convertido em Qi genuíno do dom marcial, seria 10:1. Se o Qi espiritual fosse convertido em energia espiritual, era 3:1. A proporção total dos dois convertidos em energia espiritual era de 30:1. Resumindo, ele precisava consumir 30 conjuntos de matérias-primas para converter um conjunto de força espiritual. Usando o refinamento de Qi para formar minha alma? Song-Shi estava imerso em pensamentos. Normalmente, quando ele cultivava, sua força espiritual aumentava naturalmente. Com o método de visualização da Grande Lua, esse processo foi isolado e transformado em um novo sistema de cultivo que poderia condensar ativamente a força espiritual. Ele adivinhou que esta era chamada habilidade de refinamento do espírito. Era muito mais difícil do que temperar o corpo e ainda mais difícil do que o refinamento do Qi. A técnica divina dos 9 Yang envolve apenas cultivo espiritual ao cultivar o 10º ponto de acupuntura. Portanto, o cultivo espiritual é provavelmente apenas algo que os cultivadores consideram fazer no reino do núcleo dourado. Isso significa que o cultivo espiritual não é necessário para os cultivadores comuns. Song-Shi percebeu. Ele pensou em como seu físico atual e energia verdadeira eram bastante poderosos e ele não carecia de nenhuma matéria-prima, portanto, ele poderia optar por acelerar seu refinamento de Qi e formação de alma. Ele inconscientemente aumentou a transformação de sua força espiritual. A estrela lunar brilhou com uma grande quantidade de luz e muita névoa desceu que foi rapidamente injetada em sua alma ilusória.
Sua alma se contorceu, mostrando claramente que estava ultrapassando o limite do que podia absorver. Ele apenas sentiu um zumbido em sua cabeça enquanto sua alma se dispersava e se despedaçava. Você morreu de desvio de Ki. Compreensão mais 3. Você absorveu força da morte e obteve 2 pontos de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Em meio à notificação do sistema, Song-Shi acordou e esfregou a testa sem falar. Na verdade, morri porque fiz minha própria alma se dissipar. Minha alma é muito fraca. Ele entendeu aproximadamente porque ele tinha Ki Deviation. Seu físico era muito poderoso e ele havia condensado muita força espiritual. Além disso, como ele o condensou tão rapidamente, seria estranho se ele não se machucasse. Não é de admirar que o cultivo de artes marciais ou o cultivo da imortalidade não envolva o cultivo do espírito nos estágios iniciais. Um dos motivos era que consumia muita energia e o outro era que era muito perigoso. Se não fosse por seu corpo imortal, ele teria morrido há muito tempo. Ele verificou suas estatísticas de espírito e viu que havia aumentado de 332 para 333. Isso significava que seu espírito havia aumentado em um ponto quando ele estava cultivando agora. O efeito da técnica de cultivo não foi ruim. Portanto, as técnicas de cultivo espiritual também podem causar desvio de Ki. Também é muito fácil morrer por isso. Posso cultivar mortes com esse método a partir de agora. Sung-Shi sorriu. Ele pensou nos resultados maravilhosos que alcançou quando cultivou a morte da última vez e estava prestes a cultivar mortes até ganhar pontos de compreensão suficientes para aumentar seu físico quando houve uma batida na porta. Quem? Sentindo que não era alguém do bordel Lua Nova do lado de fora, ele rapidamente retraiu sua aura. Uau! A voz fria era um pouco familiar, mas desconhecida. Sung-Shi não sabia dizer quem era. Song-Shi franziu a testa e abriu a porta. Um jovem corpulento estava do lado de fora. Song-Shi ficou surpreso. Shen-Ming, você não está morto? Esse estranho era na verdade Shen-Ming. Naquela noite, quando ele conheceu esse cara no território da divisão de caçadores de demônios, ele chutou a cabeça de Tuoba Lin depois de dar alguns passos, o que deixou um grande impacto nele. Por que eu morreria? O tom de Shen-Ming estava descontente. Ele parecia ter perdido muito peso. Sua expressão era fria e seu temperamento tornou-se sombrio. Oh, parece que você escapou cedo. Song-Shi avaliou cuidadosamente Shen-Ming e percebeu que sua aura havia mudado muito. Sua força também se tornou muito mais forte. Ele já havia alcançado o reino Konat. Ele estalou a língua. Eu não esperava que você invadisse o reino Konat. Parece que o ditado de que você definitivamente será abençoado depois de sobreviver a uma calamidade é verdade. Parabéns. Shen-Ming olhou para Song-Shi friamente. Corta essa merda. A divisão de caçadores de demônios tem uma ordem. Você vai aceitar? Song-Shi sabia que a divisão de caçadores de demônios iria procurá-lo, então ele se afastou. Entre e converse. Não há necessidade. Se você aceitar a ordem, siga-me imediatamente. Shen-Ming estava impaciente. Já que você disse isso, o que mais posso fazer? Song-Shi deu de ombros e cruzou os braços. Leve-me lá. Ele murmurou em seu coração. Leve-me para onde eu possa cortejar a morte. Capítulo 75. Recrutando outro ajudante temporário. Já era final do outono e toda a estrada estava coberta de névoa fria. As ruas estavam frias e tristes e as lojas estavam cheias apenas de pardais e lixo. Ao longo do caminho, o rosto de Shen-Ming estava frio como se alguém lhe devesse 1 milhão de pedras espirituais. No entanto, Song-Shi não estava interessado em perguntar mais. Não importa o quão problemáticas fossem as missões, no máximo, ele simplesmente morreria. Se uma morte não bastasse, ele poderia continuar morrendo mais 10 vezes. O que mais eles poderiam fazer com ele? Sung-Shi não fez nenhuma objeção. No entanto, alguém tinha muitas objeções. Depois de caminhar alguns quilômetros, ele viu a muralha da cidade e ouviu uma comoção. Você está brincando comigo? Essas missões são na verdade para lutar contra esses cultivadores? Não estou interessado. Os trabalhadores temporários que você encontrou da última vez foram todos mortos pelo Sky Demon Cult. Eu seria um tolo se fosse de novo. Não importa o quanto você dê, eu preciso estar vivo para receber essas recompensas. Em frente ao portão da cidade, Song-Shi viu um grupo de cultivadores xingando. Havia mais de 100 desses cultivadores. A maioria deles eram antigos praticantes de artes marciais, e 10 a 20% deles eram cultivadores imortais. Os erradicadores de demônios da divisão de matadores de demônios foram bastante influentes. Eles conseguiram atrair tantas pessoas em um período tão curto de tempo. Ele olhou para cima e viu um grande aviso na parede acima da porta. Havia pessoas da Guarda de Ferro Negro paradas na porta, mas suas expressões não pareciam muito boas. Song-Shi não ficou surpreso. Na vez anterior, a divisão de caçadores de demônios foi quase completamente eliminada pelo culto demoníaco do céu. Desferiu um grande golpe no prestígio desta organização oficial. No mínimo, aos olhos dos cultivadores de Silken City, os erradicadores de demônios da divisão de matadores de demônios não eram mais tão altos e poderosos quanto antes. Mais importante ainda, era muito inseguro ser um membro lá. Na verdade, o ditado que diz que quando você quer matar alguém, vá atrás do coração é verdade. Eu entendo aproximadamente porque o Sky Demon Cult foi tão ousado em atacar diretamente seu acampamento base. Somente suprimindo-os em seu próprio território, seu prestígio será destruído e somente então esses cultivadores itinerantes não ousariam se juntar. Song-Shi estava imerso em pensamentos. Felizmente, o aparecimento do Rei Sol Ardente naquela época impediu o culto do demônio do céu de atingir plenamente seus objetivos.
Caso contrário, nenhuma única pessoa estaria viva hoje. De repente, ele sentiu um leve sorriso de escárnio no canto da boca de Shen Ming. Assim que ele quis dar uma olhada mais de perto, o escárnio desapareceu. Existe uma necessidade desse cara zombar e desdenhar de sua própria divisão de caçadores de demônios? Song Shi sentiu que o personagem de Shen Ming não era bom. Meio mês atrás, esse cara fugiu no último minuto. Agora, ele estava zombando da divisão de caçadores de demônios por não conseguir recrutar ninguém. Shen Ming havia se tornado extremamente diferente de sua primeira impressão dele. De fato, nunca se deve julgar um livro pela capa. Zen. Neste momento, um zumbido de espada ressoou quando um flash de luz de espada riscou o vazio. Shen Yilin estava vestida de branco enquanto voava em sua espada. Seu longo cabelo esvoaçava ao vento, fazendo aparecer uma cultivadora de espada imortal solo. Olhando para a multidão que estava prestes a se dispersar, ela pousou na torre do portão da cidade e disse com indiferença: aqueles que fizeram grandes contribuições como ajudantes temporários podem obter pílulas Conat, pílulas de estabelecimento da fundação ou pílulas de conversão de essência de acordo com suas contribuições. Alguns cultivadores que haviam dado alguns passos imediatamente hesitaram e pararam. Para os artistas marciais pós-natal, as pílulas Conat eram difíceis de encontrar. Para os cultivadores Conat ou de refinamento de Qi em estágio avançado, as pílulas de estabelecimento da fundação ou as pílulas de transformação de essência eram extremamente preciosas. Ambos poderiam ajudá-los a romper os reinos, mas a pílula de estabelecimento da fundação era mais adequada para cultivadores e a pílula de condensação de essência era mais adequada para artistas marciais Conat. Eles eram um grupo de cultivadores desonestos. Além de coletar pedras espirituais para comprá-las, eles basicamente não tinham como obter tal tesouro. Mais importante ainda, mesmo que alguém tivesse pedras espirituais, eles nem seriam capazes de comprá-los. Eles eram inestimáveis. Parece que eles vão gastar muito dinheiro para recrutar cultivadores desonestos desta vez. Song Shi estreitou os olhos. Ao ver a experiência de Eiduzi, ele sabia que, para governar este país, o grande império Qian havia suprimido deliberadamente o mundo do cultivo. Isso era muito normal. Os heróis frequentemente quebravam as regras com suas artes marciais, muito menos esses cultivadores que podiam voar. Qualquer cultivador Conat ou que refinemente em estágio avançado poderia facilmente massacrar uma aldeia. Em uma situação em que era mais fácil para os cultivadores quebrar as regras mortais, se eles não as controlassem adequadamente, o caos poderia acontecer a qualquer momento. A fim de evitar que muitos cultivadores fossem muito fortes, a grande dinastia Ganlord restringiu o número de discípulos que as várias seitas poderiam aceitar. De acordo com a força das seitas, a cota de discípulos seria designada de acordo. Uma vez excedida a cota, mais discípulos não podiam ser aceitos. Além disso, todos os discípulos tinham que ser registrados. Se fosse descoberto que eles estavam recebendo discípulos secretamente, eles seriam punidos na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, eles seriam exterminados completamente. Não havia apenas restrições no número de discípulos, mas também havia restrições nos recursos de cultivo, como heranças, elixires, tesouros do Dharma e assim por diante. Pílulas como a pílula Conat e a pílula de estabelecimento da fundação, que poderiam ajudar as pessoas a romper um reino maior, eram controladas rigidamente. Em circunstâncias normais, as várias grandes seitas não teriam o suficiente nem para si mesmas. Seria, portanto, muito difícil para essas pílulas se espalharem para o mundo exterior, fazendo com que esse tipo de pílula medicinal não tivesse preço. No entanto, organizações oficiais como a Demon Slayers Division e os Fien Eradicators definitivamente não faltavam. No entanto, tomar a iniciativa de liberar essas pílulas medicinais controladas também significa que elas já estão no limite atualmente. Comandante Shen, quão barata pode ser a sua pílula de estabelecimento da fundação em comparação com o preço de mercado? No meio da multidão, um velho careca de túnica cinza com uma bengala amarela e um corpo curvado que parecia ter um pé na cova perguntou trêmulo. Song Shi deu uma olhada nele e encontrou informações sobre essa pessoa na memória de Eiduzi. O famoso cultivador independente em Silken City, Elder Dou, era bom em manter sua saúde. Dizia-se que ele já havia vivido mais de 180 anos e sua idade estava basicamente próxima do fim da vida de um cultivador de Qi. Simplificando, este velho não tinha muitos anos de vida, então ele naturalmente ansiava pela pílula do estabelecimento da fundação. Uma vez que ele alcançasse o reino do estabelecimento da fundação, ele seria capaz de viver por mais 120 anos. Se ele se concentrasse em manter sua saúde e não lutasse muito, não seria um problema para ele viver mais de 300 anos. É aproximadamente metade do preço e não há limite para o número que você pode comprar. Se uma pílula não for suficiente, você pode comer uma segunda e uma terceira. Assim que Shen Yilin disse isso, os olhos dos cultivadores imediatamente começaram a brilhar. Se não houvesse limite para o número, isso não significava que desde que houvesse pílulas medicinais suficientes, eles também poderiam alcançar o reino do estabelecimento da fundação? Ah, em imensurável venerado celestial, sou um cultivador do Império Qian. Como posso ter medo de tal grupo de rebeldes? Estou disposto a ajudar seus erradicadores de demônios a suprimir os cultivadores rebeldes. Um sacerdote taoísta magro que era tão magro quanto uma vara de bambu sacudiu a poeira e falou com retidão. Sung Shi olhou de soslaio. Agora mesmo foi esse sujeito chamado Dao Istikai quem gritou mais ferozmente. Agora sua expressão mudou rapidamente. Nas memórias de Eiduzi, o nível de cultivo de Dao Istikai não era ruim. Foi dito que ele havia atingido o 10º nível de refinamento de Qi, mas sua reputação não era boa. Combinado com suas ações atuais, Song Shi poderia dizer que esse tipo de pessoa não era confiável. Quem sabe quando ele vai começar a enganar as pessoas? Ele tinha que interagir mais com essas pessoas.
Se o comandante Shen tivesse dito isso antes, não teríamos reclamado. No meio da multidão, um jovem corpulento de tamanho médio em uma camisa preta com um rosto ligeiramente grande atraiu a atenção de Song Shi. Essa pessoa carregava uma espada pesada com costas largas feitas de ferro preto. Sua aura era firme, como se estivesse enraizada no chão. Também era tão pesado quanto uma montanha e não tinha a nitidez de um cultivador de espada comum. Este era o primeiro mestre em técnica de espada de Silken City, Dark Iron Sword Zalwolfen. Sua espada pesada era invencível, e ele já foi o especialista número 1 no mundo de cultivo de Silken City. Corria o boato de que ele havia cultivado o Dark Iron Treasure Edgebury. Shen Yilin não se importava com a opinião de todos. Ela acenou com a mão e disse, se todos estiverem interessados, podem se inscrever. Os artistas marciais serão designados para a divisão Demon Slayers, enquanto os cultivadores serão liderados pelos Fien Eradicators. Lian Huan, que Song Shi conhecia e uma mulher que ele nunca tinha visto antes, saiu. Eles seguravam fichas de madeira com a palavra Lin, escrita nelas. Ele não pôde deixar de reclamar. Bom Deus, até mesmo um ajudante temporário tem um passe de trabalho agora. Nesse momento, um par de olhos pousou sobre ele. Shen Yilin olhou para Song Shi e disse, vem aqui. Ao serem notados pela beldade, muitas pessoas olharam imediatamente. Uma parte deles reconheceu Song Shi e pareceu surpresa. Este não é o playboy da família Song que costuma ir a bordéis? Parece que você é bastante capaz. Eu julguei mal você anteriormente. Ouvi dizer que ele foi espancado por Tom Gagal da seita Vaja da última vez. No entanto, o cadáver de Tom Gagal também estava caído na rua sem motivo. Não sei se tem algo a ver com ele. Capítulo 76 Guardas das Sombras Invisíveis Extraordinários. Ao ouvir a discussão de todos, Song Shi não pôde deixar de pensar no encantamento do corpo dourado que obteve de Tom Gagal. Recentemente, ele se concentrou no cultivo duplo com Liu Rushui e não teve tempo de cultivar solo. Esta missão foi uma boa oportunidade para ele testar suas habilidades e obter uma oportunidade de sorteio. Sem pestanejar, ele caminhou em direção a Shen Yilin e pulou no chão. Com o estrondo, o chão se abriu e ele disparou como uma bala de canhão. Ele voou por mais de 10 metros e finalmente pousou firmemente na torre da cidade. Isso fez com que as expressões de muitos artistas marciais pós-natais mudassem ligeiramente. A torre da cidade na frente deles tinha mais de 60 pés de altura. Para ser capaz de pular apenas com a força de seu corpo, ele definitivamente estava no reino Konat. Ele escondeu tão bem. Na verdade, ele é um cultivador Konat. Vamos falar sobre como alguns membros da família Song sobreviveram quando encontraram um demônio implacável como Eiduzi. Além da proteção do ancião Qin, essa pessoa provavelmente desempenhou um grande papel também. Sob os olhares chocados de todos, Song Shi enfrentou o heróico Shen Yilin. Qual é o problema? Você vai seguir minha liderança de agora em diante. Shen Yilin olhou bruscamente para Song Shi. Não há necessidade de se esconder aqui. Se você revelar sua força, receberá mais atenção e recursos de nós. Você não me deu a técnica do corpo de luz que eu troquei da última vez. Song Shi não se esqueceu dessa dívida. Shen Yilin franziu a testa. Você não veio buscá-lo e até conseguiu alguém para procurá-lo. Não nos culpe. Song Shi, era isso que você queria. Adon, que estava aguardando ao lado, com muito tato entregou um livreto para Song Shi. Ele pegou e deu uma olhada nas informações. Era Light Body Teshik, um feitiço de baixo nível. Quando usado, pode tornar o corpo leve como uma andorinha. Não foi difícil cultivar. Ele estava confiante de que poderia cultivá-lo com perfeição em uma semana. Wu Shenzi se aproximou. Irmã Júnior, temos que partir o mais rápido possível. Os dois veteranos ainda estão esperando por nós. O registro está em andamento. Devo terminar em um quarto de hora. Shen Yilin olhou para os cultivadores abaixo que estavam coletando suas fichas de madeira. No entanto, os superiores exigem pelo menos 200 pessoas. Receio que eles não consigam isso hoje. O sênior Huang ordenou que recrutássemos um grupo de pessoas e as trouxessemos primeiro. Eles precisam de um grande número de cultivadores lá. Wu Shenzi olhou para os cultivadores que haviam concluído o registro. Pelo que parece, o primeiro lote é da melhor qualidade. Existem muitos artistas marciais Konat e cultivadores de Qi refinementemente em estágio avançado. Companheiro taoísta Wu Shen, para onde vamos a seguir? Dao Stikai saltou levemente e colocou as mãos em concha em Wu Shenzi. Os rebeldes foram forçados a recuar para a Cordilheira dos Mil Venenos por nosso grande exército Qian. Queríamos destruí-los de uma só vez, mas há muitas criaturas venenosas na Cordilheira dos Mil Venenos. Podemos apenas cercá-los, mas não atacá-los. Iremos destruir os cultivadores entre eles. Sem ninguém para protegê-los, eles entrarão em colapso naturalmente. Wu Shenzi falou com orgulho dos resultados da batalha. Cordilheira dos Mil Venenos. Sung Shi ficou chocado. Esta era uma cordilheira primitiva na qual nem mesmo os cultivadores podiam garantir sua segurança. Ela estava localizada no sudoeste de Jinzhou, onde criaturas venenosas corriam soltas. No entanto, Eiduzi gostou muito daquele lugar e ficou lá por muito tempo. Na verdade, estou indo para a Cordilheira dos Mil Venenos. Eu me pergunto se meu corpo pode suportar a tortura. Em meio à luz amarela, o Elder Dou sentou-se em uma bengala. Seu corpo inteiro emitia uma luz verde enquanto ele voava instável. Porra, há necessidade desse velho agir assim? Sung Shi olhou para ele com desdém. De acordo com a experiência de Eiduzi, os cultivadores eram diferentes das pessoas comuns. Eles eram velhos e cheios de experiência. Eles definitivamente não pareceriam que cairiam a qualquer momento ao voar com artefatos do Dharma. O último percebeu isso e olhou para Song Shi com seus velhos olhos turvos. Jovem, o que há com o seu olhar? Você é desdenhado por mim? Não, meus olhos são assim desde que eu era jovem.
Song-Shi sentiu que esse velho era mais perigoso do que o taoísta Kai. Um rico playboy mortal que está prestes a ser exterminado ousa se chamar de jovem mestre na frente de todos os cultivadores? Em meio a uma voz masculina afiada, um par de narinas largas apareceu na frente de Song-Shi. Com cabelos oleosos e rosto empoado, o estranho olhou para Song-Shi, fazendo querer socá-lo. Chansung-ji, você ainda não está morto? Não havia necessidade de Song-Shi ser educado desta vez. Com sua força, ele poderia bater nesse cara à vontade. O último usava uma longa túnica vermelha e disse friamente: aquele demônio daoísta não ousaria me matar mesmo que tivesse 10 tripas. Garoto, lembre-se, só pode haver um jovem mestre aqui, e esse sou eu. Se você se atrever a se chamar de jovem mestre aqui novamente, eu vou bater em você toda vez que eu te ver. Essas palavras arrogantes e despóticas deixaram todos os presentes bastante descontentes, mas ninguém falou. Em vez disso, eles olharam para Song-Shi com interesse. Um filho perdulário mortal e um filho perdulário de uma família de cultivo estavam lutando aqui. Ambos eram jovens mestres, mas Chansung do clã de cultivo era muito mais poderoso. Aos olhos deles, a melhor escolha de Song-Shi era calar a boca e se submeter. Originalmente, Song-Shi não se importava em ter um título. Ele geralmente se chamava de jovem mestre porque era um jovem mestre da família Song e estava acostumado com o título. Essas pessoas realmente usaram isso para humilhá-lo. Eles eram realmente hipócritas. Por isso, ele sentiu que tinha que defender este título hoje. Ele caminhou em direção a Chansung, as chamas dançando em seu punho. Interessante, o Demon da Ois lhe deu dano cerebral depois de chutá-lo? Venha, vamos ver como você me atingiu. Uma aura chocante e maligna entrou em erupção, provocando uma rajada de vento quente. Todos não puderam deixar de olhar para os lados. Como esse jovem mestre mortal adquiriu uma aura tão pesada e maligna? A força poderosa era como uma erupção vulcânica. O ar tremeu e a temperatura aumentou repentinamente, formando uma pressão dominadora e abrasadora. A expressão de Chansung mudou. Eles não se viam há apenas 10 dias. Como esse sujeito pode ser tão poderoso de repente? Seu nível de cultivo, que estava no 8º nível de refinamento de Ki, foi completamente suprimido. Para começar, ele raramente brigava com os outros. Se ele realmente lutasse com Song-Shi agora, provavelmente se envergonharia. Não estou interessado em perder tempo com você. Ada, bata nele. Ele zombou. O vazio atrás dele flutuou por um momento e um homem mascarado sem rosto vestido de preto apareceu dele como um fantasma. Não havia emoção em seus olhos quando ele instantaneamente bloqueou Song-Shi. Embora essa pessoa não tenha exercido sua força deliberadamente, ele era como um abismo, absorvendo toda a aura de Song-Shi e bloqueando facilmente a força de pressão de Song-Shi. As pupilas de Song-Shi estavam contraídas. Ele realmente sentiu a pressão dele. Essa pessoa poderia ser um super-humano do estabelecimento da fundação? Isso é. Quando Wu Shenzi viu o homem mascarado vestido de preto, ele disse em estado de choque: ali estão os guardas-sombra invisíveis extraordinários da residência do virtuoso Rei Fênix. Ele não pôde deixar de revelar um olhar de ciúme. Esse tipo de pessoa era claramente irritante, mas tinha um histórico profundo e poderoso. Na verdade, ele foi equipado com tal guarda depois que sua vida foi colocada em perigo. A expressão de Shen Yilin mudou drasticamente enquanto ela gritava apressadamente: pare. No entanto, essa pessoa estava ouvindo apenas Chansung. Sem hesitar, ele levantou a mão, e a essência verdadeira azul que fluía como água se transformou em uma enorme força de energia na forma de uma mão que era como uma mó, esmagando-se com força imparável. Song-Shi bufou e reuniu a energia verdadeira dos 9 Yang em sua palma, transformando-a em uma palma de areia de ferro vermelho que atacou sem recuar ou esquivar. Estrondo. Com o estrondo alto, o poder incompatível do fogo e da água colidiu. A palma de areia de ferro de Song-Shi parecia estar queimando em chamas. Tinha aproximadamente o mesmo tamanho da impressão palmar da outra parte, mas uma estava em estado gasoso, enquanto a outra estava em estado líquido. Havia uma diferença óbvia. Em apenas um momento, a palma de areia de ferro foi extinta e a mão azul encolheu pela metade antes de sair voando. Suspirar? Alguém suspirou, sabendo que Song-Shi vomitaria sangue e seria atingido no momento seguinte. Assim como todos pensavam que Song-Shi definitivamente perderia, um touro vermelho de fogo apareceu em seu punho. Ele deu um soco na mão azul, quebrando-a em pedaços. Song-Shi foi empurrado meio pé pela mão enorme. As roupas em suas mangas estavam rasgadas, mas ele conseguiu se impedir de cair constantemente. Uma poderosa onda de choque se espalhou, causando rachaduras de teia de aranha no chão. O que? O implacável homem mascarado de manto preto revelou uma expressão de surpresa. Um mero cultivador Konati que refinemente pode realmente resistir a um ataque casual de um ser transcendente. Ele é bastante capaz. Não só posso suportar seu ataque, como também posso matá-lo. A expressão de Song-Shi era fria. Se Chansung ousou deixar um ser transcendente intimidá-lo, então não o culpe por quebrar a cabeça desse transcendente. Capítulo 77. Você não pode ser mais inflexível? Guarda das sombras, ele disse que queria matar você. Você está com medo? Chansung riu alto quando ouviu isso. Um cultivador do Konati que refinemente matando um cultivador do Transcendent Foundation Establishment. Essa foi a piada mais engraçada que ele ouviu hoje. A guarda das sombras não disse nada. Em vez disso, ele avaliou seriamente Song-Shi. Um cultivador Konati que refinemente poderia realmente bloquear seu ataque com as próprias mãos. Ele não era simples. Chansung, você está exagerando.
Song-Shi estava inexpressivo. Essa pessoa despertou com sucesso seu desgosto e estimulou sua intenção de matar. Talvez aos olhos de pessoas com antecedentes como Chansung-ji, zombar de outros fracos e ensinar uma lição a pessoas desobedientes fosse uma segunda natureza para ele. No entanto, Song-Shi não estava interessado em abaixar a cabeça. Ele não podia deixar a outra parte continuar desfilando tão pretensiosamente na frente dele. No entanto, quanto mais ele mostrava que se importava, mais animado e ansioso Chansung ficava. Chansung olhou para Song-Shi e zombou. Você é realmente tão ingênuo que chega a ser ridículo. Você acha que é o mesmo que os discípulos dos gênios do cultivo que são capazes de matar inimigos de nível superior? Song-Shi parou de falar e pegou o Fire Python Talismã. Como os cultivadores do estabelecimento da Fundação Extraordinária eram tão poderosos, ele deveria tentar este talismã Fire Python que era comparável ao ataque de um Golden Core King, certo? O Shadow Guard instintivamente sentiu o perigo e deu um passo para trás. Jovem mestre Ji, esta pessoa tem um as em suas mãos. Ele tem um trunfo letal e não é sábio provocá-lo. Chega, Chansung-ji. Você acha que só porque você tem um grande mestre da Fundação Transcendente como seu guarda, você é invencível? O olhar de Shen Yilin era feio. Você acredita que eu posso imediatamente conseguir alguém para tirar você de seu status na divisão de caçadores de demônios? A expressão de Chansung mudou, pois ele ficou descontente. Ele adorava usar suas palavras para reprimir os outros e zombar de suas expressões magoadas e humilhadas. No entanto, ele não conseguiu fazer isso hoje. Ele acenou com a mão e levantou a cabeça, considere-se com sorte. Se estivéssemos em qualquer outro lugar, sua cabeça teria sido esmagada hoje. Sua sorte também não é ruim. Se estivéssemos em qualquer outro lugar, eu teria transformado você em cinzas com a forma como você exibe sua boca barata. Song-Shi disse palavras semelhantes e tocou seu Fire Python Talismã com pesar. Uma flutuação poderosa foi emitida a partir dele, fazendo com que as pupilas da Guarda das Sombras se contraíssem. Jovem mestre, tenha cuidado. Este é o talismã Fire Python. É comparável a um ataque Golden Core. A Guarda das Sombras estava extremamente nervosa. Ele estava apenas no estágio inicial do reino do estabelecimento da Fundação Extraordinária e não seria capaz de resistir a isso. A expressão presunçosa de Chansung imediatamente se dissipou e seu rosto escureceu. Ele olhou para o talismã escarlate na mão de Song-Shi, sem palavras. Como esse sujeito poderia ter um talismã desse nível? Nem ele tinha um. Os outros também ficaram chocados e suas expressões mudaram. Pela primeira vez, eles começaram a ficar mais conscientes desse filho mortal e perdulário. Para ser capaz de eliminar um talismã tão destrutivo, ele definitivamente não era tão simples quanto parecia. Provavelmente havia um figurão apoiando essa pessoa no fundo. Chansung, diga-me agora, quem é o jovem mestre? Song-Shi levantou o talismã e um círculo de fogo apareceu. Chansung prendeu a respiração. Desta vez até ele podia sentir o perigo, especialmente porque ele sentiu que a outra parte realmente queria matá-lo. Suou frio e sua expressão mudou imediatamente. Irmão Song, você é um jovem mestre. O que eu sou? Eu sou apenas um par de calças de seda. Um par de calças de seda é uma frase chinesa para descrever um jovem rico e hedonista? Olha, acho que podemos até ser considerados parentes por afinidade devido ao meu relacionamento com sua irmã. Eu deveria ser seu cunhado. Não há necessidade de recorrermos a isso. Song-Shi queria amaldiçoá-lo. Foda-se ser seu cunhado. Você não pode ser mais teimoso e inflexível para que eu possa ter uma desculpa para usar este Fire Python talismã? Há muito tempo queria ver seu poder. O rosto de todos se contorceu. Você só quer ver o poder de um talismã tão precioso? Quem se atreveria a querer olhar para ele? Essa coisa pode até ameaçar um especialista do Golden Core Helm. Shen-Ming olhou para cima com um olhar inexplicável em seus olhos antes de retraí-lo. Wu Shenzi ficou ainda mais ciumento. Houve algum erro? Um cara em quem ele não via muito valor no passado realmente tinha uma coisa tão boa. Se ele soubesse antes, teria sido mais educado com Song-Shi e talvez até aproveitasse a oportunidade para fazer amizade com ele. Shen Yilin olhou para Song-Shi. Você não pode usá-lo para lidar com os cultivadores rebeldes? Não estou interessado. Você nem vai me reembolsar. Song-Shi manteve o Fire Python talismã e olhou para Chansung. Vendo que você ainda guarda rancor, você pode continuar me provocando. Amanhã, vou me certificar de que minha irmã vadia troque de homem. Chansung abaixou a cabeça e cerrou os punhos com força. Sua expressão era de humilhação, mas ele não falou novamente. De acordo com sua personalidade, ele definitivamente não teria dado um passo para trás. No entanto, desde que ele foi capturado pelo Demon da Oeste e quase morreu, ele não ousou mais provocar uma existência com uma força mais poderosa do que ele. No mínimo, Song-Shi, que tinha o Fire Python talismã, era alguém que ele poderia agitar. Ele havia zombado da outra parte agora porque queria recuperar sua confiança, mas no final, foi apenas mais um golpe para ele. A vida era muito difícil. Ele não podia mais se exibir na cidade imperial de Qian e realmente teve que sofrer aqui. Irmã Júnior, essa pessoa tem um temperamento ruim. Você ainda é jovem e não consegue controlá-lo. Por que não cuido dele? Wu Shenzi tossiu. Desta vez, os poucos comandantes que estavam no estágio final do Reino Konati ou acima do 9º nível de Qi refinemente estavam todos liderando equipes separadamente. Se eles pudessem trazer Song-Shi junto, a outra parte estaria muito mais segura com o Fire Python Talismã. Irmão sênior, por que não consigo controlá-lo? Além disso, já avisei a ele com antecedência que ele está no meu time. Naquela época, eu não sabia que ele tinha o Fire Python Talismã. Shen Yilin franziu a testa. Às vezes, seu irmão mais velho era bastante egoísta. Ele roubaria seus recursos diretamente.
Essas palavras deixaram Wu Shenzi tão envergonhado que ele não conseguia falar. Gosto bastante desse jovem amigo. Por favor, deixe-me juntar-me a ele. O ancião Dou, que estava ofegante agora, caminhou energicamente e tomou a iniciativa de se juntar a Shen Yilin. Yan, eu também senti que Fellows da Oist Song era um dragão entre os homens quando o vi pela primeira vez. Espero me juntar à equipe do comandante Shen e poder interagir com o companheiro da Oist Song. Da Oist Kai também falou. Instantaneamente a equipe de Song Shi parecia estar em alta demanda. Muitas pessoas queriam se aproximar dele. Dark Iron Swords ao Wufen não falou. Não se sabia se ele estava constrangido com o ocorrido ou se ainda acreditava que tinha capacidade de lidar com o perigo e não precisava do apoio de Song Shi. Atualmente Song Shi, que havia sido ridicularizado por Chansunji, de repente era o centro das atenções. Até ele estava um pouco sem palavras. Para onde foi toda a sua dignidade? É apenas um talismã Fire Python. Existe a necessidade de agir assim? Pessoal, nossas diferentes equipes devem ser o mais equilibradas possível. Além disso, o Fire Python Talismã é seu item pessoal. Ele pode estar disposto a usá-lo, então por favor, seja racional, Wu Shenzi persuadiu. Neste momento, Sikon correu. Quando ele viu que todos estavam confusos, ele franziu a testa. Apresse-se e divida-se em equipes imediatamente. Não demore. Como nos separamos? Wu Shenzi perguntou. Existem apenas 3 cultivadores Konati e Perfectet que refinemente aqui. Por enquanto, estaremos divididos em 3 times. Vamos ouvir os arranjos do Sênior depois que nos separarmos. Sikon olhou para o ancião Dou, Zhao Wufen e da Oistkai. Que tal, velho Zhao? Você me segue? Então eu quero este velho cavalheiro. Shen Yilin escolheu o aparentemente velho e impotente Elder Dou. Então só posso pedir pelo companheiro Tao Istakai. No entanto, esta Young Master Song é bastante capaz. Você tem que pedir um cultivador de refinamento de que em estágio avançado a menos. Song Shi achou estranho que Wu Shenzi estivesse tentando recrutar mais pessoas para sua equipe. Eles estavam lá apenas para fazer uma missão simples. Havia necessidade de ser tão calculista? Depois de dividir rapidamente as centenas de pessoas em 3 equipes, Shen Yilin as trouxe e explicou o motivo das diferentes equipes. Você deve estar curioso para saber por que temos que nos separar. A principal razão é que o Sky Demon Cult frequentemente nos embosca. Se houver muitas pessoas, será fácil ser descoberto. Portanto, é muito mais seguro se separar. Sung Shi franziu a testa. Então eles estão usando uma tática de guerrilha para lidar com o inimigo? Esta situação parecia ser realmente bastante problemática. Sugiro que é melhor para todos restringir suas auras e até mesmo mudar suas aparências para estarem seguros ao seguir o caminho remoto, disse o Elder Dou. Ele então conteve sua aura e instantaneamente parecia um velho comum. Capítulo 78. Um velho pescando almas. Nós vamos ouvi-lo, senhor. A razão pela qual Shen Yilin escolheu o ancião Dou foi porque ele poderia compensar suas deficiências com sua experiência. Além de Song Shi, que não tinha nenhuma experiência sobre o mundo pugilístico, os outros rapidamente se disfarçaram, deixando Song Shi atordoado. Alguns deles pareciam mulheres, enquanto outros pareciam guardas. Até Shen Yilin soltou o cabelo e se transformou na típica garota da porta ao lado. Vendo Song Shi em transe, Shen Yilin sorriu e disse, você não precisa fingir. Todo mundo pensa que você é um jovem mestre rico de qualquer maneira. Tudo bem. Song Shi ficou feliz em fazê-lo. Ele seguiu Shen Yilin para fora da cidade de Silken, cruzou o rio Jin e foi para o vasto mundo. O grupo deles agia como se fossem homens de negócios comuns viajando em caravanas, percorrendo os caminhos no deserto. Afinal, o campo parecia ainda estar na era feudal. Fora da cidade, a maior parte da terra era estéril. De tempos em tempos, ossos podiam ser vistos na estrada. Ocasionalmente, eles encontravam humanos magros com olhos verdes. As pessoas de fora parecem ainda mais infelizes do que as pessoas de Silken City. Song Shi chegou a uma conclusão. A cidade de Silken era muito rica e o campo lá fora não era tão rico depois de ser afetado pela praga e pela guerra. A situação no campo também piorou. Ele se virou para olhar para Shen Yilin, que se disfarçou como uma garota comum. Comandante Shen, a que distância estamos do ponto de encontro? Cerca de 300 milhas. Já é muito tarde hoje. Vocês todos podem descansar por uma noite aqui. Devemos chegar amanhã. Shen Yilin amarrou o cabelo e olhou com cautela para o deserto próximo. Não é muito fácil ser emboscado do lado de fora? Sim, já que estamos viajando como um grupo solo, podemos ser emboscados a qualquer momento. Por que todas as equipes não se reúnem? As pessoas que pensavam assim morreram por causa disso. Nossa força principal está na Cordilheira dos Mil Venenos e o culto do demônio do céu está cheio de truques. Eles enviaram deliberadamente especialistas para nos emboscar. O grupo passou silenciosamente por uma grande área selvagem enquanto o terreno subia gradualmente. Logo, era noite. Eles chegaram a uma pequena cidade em uma área montanhosa. Houve uma praga nesta cidade e todos morreram. Então, devido a um incêndio, mais da metade da cidade foi carbonizada. As pessoas comuns não ousavam se aproximar do local, mas cultivadores como eles estavam bem. Eles encontraram um grande pátio intacto para passar a noite e começaram a descansar. O ancião Dou era muito experiente e pediu especialmente a alguns artistas marciais pós-natais para protegê-los durante a noite. Song Shi não precisava vigiar à noite. Assim, ele pegou a técnica do corpo de luz e começou a praticar. Depois de um tempo, ele conseguiu dominar a técnica completamente.
No meio da noite, Song-Shi pulou em seu quarto como se não tivesse peso. Nada mal mudar a circulação do que deixará seu corpo mais leve e seus movimentos mais rápidos. Já era tarde quando ele alcançou a realização menor na técnica do corpo de luz. Ele então começou a cultivar o método de visualização da grande lua e descansou. Nas primeiras horas da manhã, uma estranha névoa cinza desceu sobre o pátio. No momento em que o vigia noturno foi envolvido pela névoa, ele caiu no chão. Não muito tempo depois, Song-Shi, que estava cultivando, de repente sentiu seu cabelo ficar em pé. Assim que abriu os olhos, percebeu que uma enorme marca de mão azul estava batendo em sua direção. Com um grande estrondo, Song-Shi, que havia sofrido uma emboscada, foi jogado no chão. Seu corpo inteiro afundou e ele não conseguiu sair do ralo que criou. No chão despedaçado e afundado, Song-Shi foi protegido por uma camada de energia espiritual dourada. Embora tenha sofrido um ataque extremamente violento, ainda não foi fatal para ele. Quem diabos me emboscou? Song-Shi ficou atordoado com a emboscada. Ele lutou para estender a mão e agarrou o chão para se levantar. Sovosh! Seguiu-se uma luz fria. Compul perfurou o espaço entre suas sobrancelhas. Você foi morto por artefatos do Dharma. Físico mais 10. Você absorveu força da morte e obteve 5 pontos de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Ao mesmo tempo, cenas semelhantes aconteceram em outros lugares. A névoa fez com que muitas pessoas adormecessem e fossem mortas pelo emboscador. Apenas algumas pessoas que eram fortes o suficiente foram capazes de resistir. Sem surpresa, as pessoas que deliberadamente se mantiveram discretas e fingiram ser mercadores em seu caminho ainda foram alvo. Depois de matar Song-Shi, a pessoa que atacou se virou sem expressão, como se quisesse matar os outros. Na noite escura, outra pessoa ria loucamente. Morto, hahaha, ele finalmente morreu. Eu sou o jovem mestre agora, o único jovem mestre no grande império Qian. Song-Shi pulou da caixa de areia e olhou para as duas pessoas na sala com o cabelo em pé. A porta já havia sido destruída e Chansung-ji, que não deveria estar aqui, ria loucamente. A pessoa que o emboscou foi o guarda-sombra invisível extraordinário. Os dois estavam em um estado muito anormal. O primeiro ria loucamente na escuridão, enquanto os olhos do último estavam atordoados e frios, como um cadáver ambulante. Sung-Shi estava um pouco confuso. Chansung-ji estava sonhando? Impossível. A notificação do sistema já havia aparecido e a descrição da morte correspondia às características de um cultivador do estabelecimento da fundação. Atualmente, apenas as existências que eram de um reino superior a ele poderiam fazer com que uma recompensa de 10 pontos fosse obtida quando o matassem. Chansung-ji, você está doente? Song-Shi não pôde deixar de falar. O último olhou inexpressivamente e sua risada parou abruptamente. Guarda das sombras, você é fraco ou o quê? Esmague-o até a morte. Chansung-ji enlouqueceu novamente, mostrando suas presas e brandindo suas garras no local. No entanto, o estranho era que seus olhos ainda estavam vazios e pareciam completamente deslocados com a expressão selvagem em seu rosto. O Shadow God se virou e uma luz fria disparou de seu lado novamente, perfurando a cabeça de Song-Shi. 3 segundos depois, Song-Shi levantou-se novamente e olhou para o artefato Dharma ao lado do Homem de Preto. O artefato era na verdade uma agulha de prata. Era muito mais grosso do que as agulhas comuns e parecia mais um prego. Sua ponta era muito afiada. Não é de admirar que seu poder destrutivo fosse tão forte que nem mesmo seu corpo de Dharma poderia resistir a ele. Por que ele não pode ser morto? Chansung-ji bateu os pés com raiva. Continue matando. Mesmo em meus sonhos, eu quero matá-lo. Essas palavras fizeram Song-Shi, que estava perdido, tremer. Ele disse incrédulo. De jeito nenhum. Você está fodidamente sonâmbulo? Song-Shi sentiu que viveu por muito tempo e viu de tudo. Mesmo que ele tivesse ouvido falar de tais coisas antes, esta foi a primeira vez que ele encontrou pessoalmente alguém que queria matar os outros durante o sonambulismo. Esse sonho é bastante realista. Ele está realmente me xingando. Mate ele. Chansung-ji acenou com a mão e o guarda-sombra mais uma vez ativou suas agulhas de prata. A palma da mão de Song-Shi brilhou e se transformou em areia de ferro. Ele tentou pegar o artefato Dharma com a mão, mas sua mão foi perfurada. Então, um buraco sangrento apareceu em sua cabeça. Mate, mate, mate. Vendo que Song-Shi ainda não estava morto, Chansung-ji rugiu furiosamente. Song-Shi, que estava à beira da morte, secretamente espalhou seu sentido divino enquanto morria. Ele descobriu que uma enorme e estranha névoa cinza envolveu o pátio do lado de fora. Ele não conseguia ver até onde a névoa se espalhava, mas na névoa muitas pessoas estavam se matando loucamente. Enquanto verificava a extensão do dano, suas pupilas se contraíram. As pessoas que estavam se matando eram todas as pessoas que seguiram a equipe de Wu Shenzi. Dao Estidou e Wu Shenzi também estavam presentes. Como Chansung-ji e sua guarda das sombras, seus olhos estavam vazios, mas ao contrário de Chansung-ji, eles não podiam falar. Quanto às outras pessoas de sua equipe, ao se depararem com a névoa, caíram em estado de sonolência. Depois de serem mortos, suas almas flutuaram para fora da poça de sangue de seu cadáver morto, na névoa. Então as almas à deriva começaram a gritar em agonia enquanto eram sugadas incontrolavelmente pela névoa. Flutuando no céu noturno, bem no final da neblina, havia um pequeno barco cinza que parecia balançar em um mar de neblina. Um velho com uma túnica de linho pescava sem pressa com uma linha de pesca. Ele estava pescando com uma vara de pescar feita de ossos brancos. A linha de pesca era fina como o cabelo de uma mulher. Não havia anzol, mas as almas eram constantemente puxadas por ele e jogadas na cesta de peixes ao lado dele. Ele estava pescando almas.
Sung Shi, que estava investigando secretamente a situação, ficou chocado. Os olhos do velho emitiram uma estranha luz demoníaca e seu rosto enrugado de repente se abriu em um sorriso. Ele sentiu algo e levantou a cabeça. Interessante. Há um peixinho que se atreve a nos espionar. No segundo seguinte, Sung Shi sentiu uma força aterrorizante atingi-lo telepaticamente em sua mente. Com o estrondo, sua alma entrou em colapso e ele começou a sangrar por todos os 7 orifícios antes de morrer. Capítulo 79. Procurando os cadáveres e ficando rico, você foi morto por um ataque mental. Espírito mais 300. Você absorveu força da morte e obteve 150 pontos de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Em um instante, as estatísticas espirituais de Sung Shi aumentaram em 300 pontos. A partir disso, ele poderia inferir que o cultivo da pessoa que causou sua morte já havia ultrapassado o nível dos cultivadores comuns do estabelecimento da fundação. No entanto, ele não estava nada feliz com isso. Em vez disso, ele estava apavorado. Mesmo que as recompensas que ele recebeu tenham aumentado 100 vezes, este era um maldito inimigo de nível rei do núcleo dourado. Se descobrissem que ele não morreria, com certeza iriam capturá-lo para pesquisa. Para tal existência, mesmo que ele tivesse um Fire Python Talisman que fosse comparável a um ataque de Gold Core, ele só seria capaz de lutar contra ele por um momento. O resultado final ainda não mudaria muito, já que o Fire Python Talisman não o mataria. Portanto, depois de reviver, ele não se mexeu e continuou fingindo estar morto. Ele não se atreveu a se mover, a fim de evitar que as flutuações de sua alma fossem detectadas. Ele até usou a técnica do método de cultivo de visualização da Grande Lua para se imaginar como uma rocha sem flutuações de aura. Na névoa cinzenta, o velho vestido de linho que pescava no pequeno barco não prestou muita atenção à situação de Song Shi, que ele considerava uma formiga. Depois de matá-lo, ele não se preocupou mais com ele e continuou a pescar almas. As almas dos jovens cultivadores são tão fortes e ricas. Posso fazer outro banquete quando voltar. O velho murmurou para si mesmo e olhou para o ancião Dou. A alma desse velho, por outro lado, não é muito boa. Como o ancião Dou estava chegando ao fim de sua vida, ele foi desprezado por essa pessoa. Consequentemente, ele escapou do destino cruel de sua alma sendo sugada e morreu no local. Mestre, por que você não tira a alma de Shen Yilin? Ela tem o conduíte espiritual do corpo da espada, então sua alma deve ser de boa qualidade. No pequeno barco, Shen Ming olhou para a mulher abaixo com uma expressão ressentida enquanto seus olhos brilhavam de ódio. Esta garotinha é a discípula do Zenith Heaven Sword King. Não quero irritar aquele lunático por causa de uma alma jovem. Deixe-os matar aos outros em seus pesadelos. Vai ficar tudo bem enquanto eles morrerem. O velho não capturou a alma de Shen Yilin. No mundo do cultivo, capturar almas era mais detestável do que matar outras. Shen Yilin e Tian Sun Ji, essas duas pessoas com antecedentes poderosos, poderiam morrer aqui lutando entre si, mas se suas almas fossem capturadas, eles nunca teriam a chance de descansar em paz na morte. Nosso culto demoníaco do céu é tão poderoso e temos tantos talentos, por que ainda temos medo deles? Shen Ming ficou um pouco indignado. Um camelo faminto ainda é maior que um cavalo. Um camelo faminto ainda era maior que um cavalo é uma frase em chinês usada para descrever mesmo que alguém que era poderoso tenha se tornado mais fraco ao longo dos anos. Suas habilidades ainda não podem ser prejudicadas. Se realmente temos uma vantagem absoluta sobre eles, você acha que ainda usaríamos tais esquemas para atacá-los? A expressão do velho era zombeteira quando ele refutou Shen Ming. Além disso, só podemos subir neste mundo caótico se estivermos vivos. Nossas vidas são o mais importante. Não podemos arriscar cortejar a morte. Por exemplo, se você não apareceu onde apareceu e tentou cortejar a morte naquela época, você não teria acabado assim. O discípulo aprendeu a lição. Shen Ming revelou um olhar de arrependimento. É quase madrugada. Estamos quase terminando de pescar. Vamos encontrar as pessoas na Cordilheira dos Mil Venenos e eliminá-los todos de uma vez. No pátio, porque Song Shi estava fingindo estar morto, Tian Sun Ji e os guardas-sombra invisíveis extraordinários viram que ele não estava se movendo e se viraram para matar os outros. Como Song Shi não tinha nada para fazer, ele continuou se fingindo de morto e abriu a interface do sistema para verificar suas estatísticas. Raça, humana espírito, 6 físico, 7 compreensão, talento, raiz do espírito do fogo de grau supremo, raiz do espírito dourado de grau supremo, iluminação do coração Dão, corpo do Dharma diamante de grau baixa habilidade, palma de areia de ferro, perfeição, técnica do elefante dragão, primeiro iniciante. Técnica de refinamento Yang, 8º nível, mão livre, perfeição, passo da imagem fantasma, perfeição, técnica divina dos 9 Yang, estágio intermediário do nível 2, formação de matriz, iniciante 24, técnica da bola de fogo, perfeição, espada do vento de rajada, grande maestria, sabre da tempestade, grande maestria, técnica secreta Yin Yang, realização menor, método de visualização da grande lua, iniciante, técnica do corpo de luz, principiante, energia. Nova energia Yang verdadeira, 590 pontos de atributo liberdade, uma possibilidade de loteria. A recompensa pela morte desta vez foi extremamente abundante. Ele recebeu diretamente 300 Spirit Stats e 150 Omni Points. Ele aumentou diretamente suas estatísticas de espírito até que não fosse muito diferente de seu físico.
cultivadores de estabelecimento de fundação ordinária provavelmente não seriam capazes de alcançar uma força espiritual tão alta. A percepção de Song-Shi tornou-se muito mais nítida. Mesmo sem usar seu sentido divino para sondar, ele podia sentir uma aura poderosa lá fora. Essa aura o fez sentir que o lado de fora ainda era perigoso. Não será tão fácil para ele destruir minha alma com apenas um pensamento desta vez. Song-Shi pensou consigo mesmo, mas não ousou tentar. A morte não era assustadora. O que era assustador era viver uma vida pior que a morte. Ele definitivamente não pode ser descoberto por este velho. Se ele fosse pego e torturado, viveria uma vida miserável. Meu espírito e físico são mais compatíveis agora. A diferença de 100 pontos pode ser alcançada cultivando o método de visualização da grande lua. Vou continuar a usar os pontos do atributo liberdade na compreensão e acelerar o cultivo de feitiços e poderes divinos. Após alguma consideração, ele aumentou sua compreensão em 155 para 251 pontos. Sua mente ficou extremamente clara e ele sentiu que estava prestes a se integrar ao mundo como um ser. Enquanto ele se adaptava à sua força mental e compreensão que quase dobrou, ele continuou a se fingir de morto enquanto esperava que o velho no céu fosse embora. Voxas! Voxas! A brisa da manhã soprou e a névoa lá fora se dissipou lentamente. Sentindo que a aura aterrorizante havia finalmente desaparecido, Song-Shi relaxou um pouco. No entanto, ele ainda não se atreveu a agir de forma imprudente. E se ele fingisse sair e de repente fosse emboscado novamente? No entanto, ainda valia o risco de tomar algumas providências para investigar a situação. Ele imediatamente tirou um talismã de prata. Depois de ativá-lo, um círculo de ondulações transparentes se espalha. A luz próxima diminuiu e todo o seu corpo desapareceu sob as ondulações. Embora seja eficaz apenas para aqueles abaixo do reino do núcleo dourado, desde que eu não corra na frente do velho e seu discípulo, eles não vão me notar. Song-Shi ativou a técnica do corpo de luz e silenciosamente saiu da casa quebrada sem deixar vestígios. A névoa cinza desapareceu, deixando apenas um pouco da névoa matinal. Não havia mais barcos ou velhos no céu. Ele não usou sua consciência para sondar ao redor, mas usou seus olhos e ouvidos para entender a situação externa. Ainda havia sons de luta lá fora. Algumas pessoas que pareciam sonâmbulas estavam brigando com seus companheiros de equipe e a maioria já havia morrido em uma poça de sangue. Na saída da mansão, Wu Shenzi, Chansunji e sua guarda sombria invisível e extraordinária atacaram freneticamente Shen Yilin, Elder Dou e os outros. Os 3 primeiros eram sonâmbulos e os últimos estavam acordados, mas era muito difícil para eles resistir. Afinal, o guarda sombrio invisível extraordinário era um cultivador do estabelecimento da fundação. Mesmo que Chansunji não fizesse o movimento, seria muito difícil para Shen Yilin e o resto lutar contra ele sozinho. Irmão sênior Wu Shenzi, você ainda não está acordado? Se continuarmos, todos morreremos. Shen Yilin gritou ansiosamente, mas era uma pena que Wu Shenzi fosse como uma marionete de madeira, que só sabia atacar continuamente. Apenas Chansunji estava rindo alto. Shen Yilin, você ainda se atreve a colocar a mão em mim em seus sonhos? Eu vou foder você até a morte. Ele sorriu sinistramente. No meu sonho, você tem que me ouvir. E daí se o seu mestre é o Zenith Heaven Sword King? E daí se ele é o oficial de punição da divisão de caçadores de demônios? Vou te despir mais tarde e ver se você ainda pode fingir. Haha. Song-Shi não pôde deixar de dar uma outra olhada nesse sujeito. Como esse sujeito poderia ser o único que podia falar enquanto sonhava? De repente, ele descobriu que havia um pedaço de jade precioso em seu peito que estava brilhando. Talvez seja por isso que a outra parte não estava completamente sob o controle da névoa cinza e, portanto, pensou que estava sonhando. Song-Shi não se importava. Seu olhar pousou nos muitos cadáveres caídos no chão. Houve outra equipe de pessoas que morreu, mas a maioria dos cadáveres eram cultivadores da equipe de Song-Shi. Ele sorriu enquanto se virava, de repente não tendo interesse em mostrar seu rosto para a luta em andamento no momento. Agora que não havia nada acontecendo, não deveria ser um problema para ele vasculhar um pouco, certo? Ele se aproximou de um artista marcial pós-natal que havia perdido a cabeça no jardim ao lado dele e escondeu o sabre do tesouro que havia caído para o lado. Então, ele tirou um saco de pano de seu peito. Havia mais de 100 taés de ouro, uma grande pilha de notas e muitas pílulas medicinais. Suspiro, que pena. Ele nem ganhou as pílulas Konati e perdeu a vida no meio do caminho. Song-Shi suspirou e pensou consigo mesmo. Irmão, deixe-me aceitar suas coisas. Vou enterrar seu cadáver mais tarde para que seu cadáver não fique exposto no deserto. Então tratarei essas relíquias como minha recompensa. Se você não disser nada, vou entender como um sim. Ele murmurou em seu coração e começou a saquear os cadáveres em paz. Com a ajuda do talismã da invisibilidade e o fato de ainda não ter amanhecido completamente, ninguém teria tempo de perceber que algo estava faltando nos cadáveres na escuridão, especialmente porque Shen Yilin e os outros estavam todos envolvidos em uma briga e tentando seu melhor para se proteger. Capítulo 80. Lutando para fazer o bem. Eu sou rico. Eu sou rico. Song-Shi ficou muito feliz. Esses cultivadores eram pelo menos artistas marciais pós-natais de estágio intermediário. Eles consistiam em estudiosos pobres, artistas marciais ricos e imortais nobres. Para poder cultivar a este nível, era impossível não ter algum tipo de riqueza e bens. Seus bens valiam facilmente mais de 10.000 taés de prata cada. Além disso, quanto maior o nível de cultivo, mais ricos eles eram.
Por exemplo, alguns cultivadores Konati que refinemente tinham artefatos Dharma e talismãs que o dinheiro mortal não poderia comprar. Song-Shi, portanto, casualmente os levou embora. A busca do cadáver foi muito tranquila, tanto que Song-Shi esperava que esse tipo de coisa pudesse acontecer com ele mais algumas vezes. Caminhando para o outro lado, Song-Shi olhou e percebeu que Dao Ichikai também havia caído no chão. O famoso cultivador de Ki de Silken City morreu assim. Tenho muita sorte. Song-Shi se aproximou e estendeu a mão para puxar a bolsa de armazenamento presa em seu peito, mas não conseguiu. Surpreso, ele olhou para a mão que segurava o saco de armazenamento com força. Ele puxou com mais força, mas a mão ainda estava segurando com muita força. Song-Shi ficou sem palavras. Esse cara ainda estava pensando em sua bolsa de armazenamento mesmo depois de morto? Ele aumentou sua força novamente. Com seu poderoso físico, todo o corpo de Dao Ichikai foi levantado e arrastado no chão. Porra, isso era necessário? O rosto de Song-Shi se contraiu. Ele estendeu a mão para afastar a mão de Dao Ichikai, mas no momento em que a tocou, percebeu que algo estava errado. Não apenas a mão desse cara estava quente, mas também havia energia espiritual fluindo através dele. Parecia que ele ainda estava vivo. Não é de admirar que ele estivesse protegendo sua bolsa de armazenamento. Este de repente abriu os olhos. O batedor de rabo de cavalo que havia caído para o lado de repente se iluminou e voou em sua direção. Song-Shi não teve escolha a não ser desistir e dar um passo para trás. O batedor de rabo de cavalo macio deixou uma marca no chão com meio pé de profundidade. Qual pirralho se atreveu a roubar minha bolsa de armazenamento? Onde está sua etiqueta e honra? Dao Ichikai deu um pulo e olhou para a área vazia onde Song-Shi estava. Ele amaldiçoou com raiva. Acredite ou não, vou usar imediatamente um talismã do relâmpago celestial para despedaçar sua alma. Neste momento, ele estava muito zangado. Ele estava originalmente fingindo estar morto e esperando que a situação ficasse clara antes de escapar. Mas no final, alguma coisa fantasma realmente tentou roubar suas coisas. Depois de ser descoberto por esse sujeito, Song-Shi viu que não havia perigo. Ele curvou os lábios e disse: "Você é o pirralho. Só estou aqui para cobrar a taxa do enterro. Como você não está morto, não precisa pagar. É você." Dao Ichikai imediatamente reconheceu a voz. Ele olhou para a origem da voz e usou sua consciência divina para investigar a origem da voz. No entanto, depois de procurar por um tempo, ele ainda não conseguiu encontrar nem ver ninguém. Ele perguntou com medo: "Você é aquele garoto da família Song? Se não fosse eu, quem mais poderia ser?" Song-Shi estalou a língua. "Você é realmente um gênio do caralho. Você realmente fingiu estar morto aqui. Sua técnica é bastante impressionante. Se eu não tivesse entrado em contato com você, não teria notado. HMPH, se eu não fingir estar morto, você prefere que eu desperdice minha energia e poder para matar meus próprios companheiros de equipe?" Dao Ichikai agarrou o batedor de rabo de cavalo e conteve sua força. Ele zombou: "Eu não tenho sua técnica de invisibilidade para me proteger. Todos os inimigos foram embora. Você pode ajudá-los a capturar Chansunji e os outros. Esta é uma boa oportunidade para fazer uma contribuição", sugeriu Song-Shi. Dao Ichikai semicerrou os olhos. "Por que você não está atacando? Por que você está se escondendo aqui?" "Ai, eu vi que meus irmãos morreram muito tragicamente e quis enterrá-los." Song-Shi era insensível. "Além disso, sou apenas um pequeno cultivador Konati. Como posso ser qualificado para participar da batalha entre os extraordinários cultivadores do estabelecimento da fundação?" Dao Ichikai sentiu que havia encontrado uma alma gêmea. Ele disse com desdém: "Você não quer apenas aproveitar a oportunidade para ficar rico? Você acha que eu não posso dizer? O que você sabe? Estou juntando dinheiro para poder enterrar seus cadáveres em paz. Não quero me envolver em karma." Song-Shi disse com justiça. Dao Ichikai revirou os olhos. "Companheiro taoísta Song, você realmente me iluminou. Eu deveria aprender com você e fazer boas ações sem deixar para trás um karma ruim." Ele se virou e correu em direção a um cadáver e rapidamente pegou um pacote. "Maldito!" Song-Shi xingou e foi apressadamente tocar outro cadáver. "Imensurável venerável celestial companheiro daoísta Canção, você fez muitas boas ações. Vai ser muito difícil cavar um buraco. Deixe-me compartilhar um pouco do seu fardo." Os olhos de Dao Ichikai se iluminaram. Agora que não havia nenhum cultivador aterrorizante do núcleo dourado, ele deveria fazer algo gentil para confortar seu coração assustado. Sovosh, sua técnica de movimento não era ruim. Depois de contornar alguns cadáveres, ele conseguiu tirar uma pilha de itens. Ele teve um vislumbre do artefato Dharma da espada voadora de um cultivador Konati. Quando ele estava prestes a pegá-la, a espada voadora desapareceu no ar e foi pega por Song-Shi. Ele gritou: "Companheiro taoísta Song, essas pessoas ficaram muito ressentidas quando morreram. Você não pode suportar isso. É melhor eu ir para o inferno." Enquanto falava, ele rapidamente arrebatou um artefato do Dharma que parecia uma conta da parede, fazendo Song-Shi sentir como se tivesse perdido 100 milhões de dólares. Velho sem vergonha. Song-Shi xingou silenciosamente. Originalmente, ele poderia ter saqueado a riqueza de pelo menos 40 a 50 pessoas aqui. Agora que Dao Ichikai apareceu, ele perdeu a riqueza de pelo menos 10 pessoas. Dao Ichikai sorriu quando tocou o cadáver. Ele não se esqueceu de persuadir Song-Shi: "O companheiro taoísta Song ainda é jovem. Não é apropriado para você ser muito rico. Caso contrário, você facilmente perderá o controle de sua mentalidade e se tornará mal. Song-Shi é rico desde jovem e está arruinado há muito tempo. Acho que um monge como você não deveria ser ganancioso por coisas tão vulgares."
Song-Shi até começou a usar seus passos de imagem fantasma. Caso contrário, ele sentiu que não seria capaz de derrotar esse sujeito. Isso não é verdade. O dinheiro está no coração, e o coração do Senhor Celestial imensurável está no coração. Essas coisas mundanas são como nuvens flutuantes para mim. Daoísta Kai balançou a cabeça. HMPH. Song-Shi não se incomodou em dizer mais nada. Ele correu para dentro de casa para pegar mais coisas. Daoist Kai sentiu que seria fácil ser roubado se saqueasse junto com Song-Shi, então ele correu para o outro lado para saquear. Dos dois, um estava ao ar livre e o outro no escuro. Eles estavam lutando para saquear os cadáveres e fazer boas ações. Eles saquearam rapidamente todos os cadáveres no pátio. Felizmente consegui saquear alguns antes dele. Caso contrário, eu teria sofrido uma grande perda. Song-Shi vasculhou as coisas que encontrou nas poucas casas espalhadas pelo pátio e percebeu que havia coisas pertencentes a 10 pessoas ou mais que haviam desaparecido de onde o barco havia partido. Ele adivinhou que foi levado pelo velho pescador. No entanto, por que um cultivador do Golden Core Helm estaria interessado nas relíquias dessas pessoas? Se Song-Shi tivesse descoberto Shen Ming quando ele estava espionando enquanto se fingia de morto, ele provavelmente teria entendido o motivo. Intrigado, ele deu a volta e voltou à porta. Os poucos vivos restantes estavam todos aqui. Wu Shenzi e os outros mataram mais alguns, em seu estado de sonho e ainda estavam furiosos. Ele olhou para Daoist Kai, que não se atreveu a se aproximar e se aproximou generosamente. Ele silenciosamente pegou as coisas dos cadáveres que estavam ao lado de Shen Yilin e os outros. Este talismã da invisibilidade é realmente necessário para furtar e namorar sem ser descoberto. Song-Shi pensou com sentimentos confusos. Ele então viu com seus próprios olhos que um cultivador no 7º nível do refinamento de Kiki por causa de sua energia espiritual insuficiente, teve sua cabeça perfurada pelo artefato Dharma da guarda sombria invisível extraordinária. Ele gritou e voou para o chão, sem vontade de morrer, mas ainda à beira da morte. Ainda é muito difícil vencer. É quando eles também estão sonâmbulos e provavelmente não estão usando toda a sua força. Song-Shi suspirou interiormente. Ele olhou para Daoist Kai, que havia secretamente ido pegar os artefatos do Dharma e a bolsa de armazenamento de um cultivador de refinamento de Ki de 7º estágio e estreitou os olhos. Se esse sujeito se juntasse a eles novamente, Shen Yilin e os outros provavelmente já estariam mortos. Que estranho. A equipe de Wu Shenzi deveria ter sido afetada pela estranha névoa, mas ainda assim esse cara não estava sob seu controle. Além disso, sem ele, esse cara teria se beneficiado mais com essa tragédia. Ele teria conseguido fazer fortuna apenas saqueando cadáveres. Ele pegou uma pedra e jogou em Daoist Kai. Shen Yilin e o ancião Dou, que estavam lutando para resistir, imediatamente perceberam e encararam o Taoísta Kai. Eles originalmente pensaram que essa pessoa iria atacá-los, mas perceberam que algo estava errado. Esse cara estava pegando os artefatos do Dharma no chão e parecia estar acordado. O rosto de Daoist Kai escureceu. F***K, fui enganado por aquele garoto. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.